Você sabe como superar as pressões sem comprometer a humildade? Na hora de contratar um colaborador, o que pesa mais para o empreendedor? Competência técnica, perfil comportamental ou histórico de influência? Essas e outras respostas você vai ter aqui com o nosso convidado, uma pessoa especial que com certeza tem muita bagagem, muito know-how para trazer informações a cada um de nós. Eu recebo hoje no nosso programa Aqui Prospera, ele que é empresário formado em administração de empresas, pós-graduado em planejamento e gestão de negócios, pós em marketing, mentor pelo IBC, né, que é o Instituto Brasileiro de Coach. Eu estou falando de alguém que realmente tem capacidade. Como que é o nome dele? Marcos, simples. Lindomar Farias. Lindomar, seja bem-vindo, viu, querido? Muito bem, Marcos, muito bem. Obrigado aí pela apresentação, por esse momento, pelo convite, né, para eu poder estar aqui compartilhando um pouquinho mais de conhecimento com você, com as pessoas, né, que estão à nossa volta. Sempre digo que quando a gente compartilha o conhecimento, quem mais aprende somos nós, né? Perfeito. Então eu aprendo muito nesses momentos, é o momento que eu organizo esse conhecimento, esse conteúdo na minha caixinha aqui na minha cabeça, e com certeza a gente vai observando aí pontos cegos para conseguir melhorar cada dia mais. Você já deu uma entrevista para nós na rádio mesmo, é Sim. isso, né? É a segunda vez que você está conosco aqui no Prospera. Isso mesmo, segunda vez. Então seja mais Muito uma vez bom. bem-vindo. De casa já. Maravilha. Robertinho é o nosso mentor maior aqui. Quero agradecer, Robertinho. Deus abençoe sua vida, viu? Tamo junto até depois do fim. Lindomar, eu quero aproveitar ao máximo, porque na primeira vez que eu tive um encontro com você, nós percebemos a capacidade em termos de comunicação que você tem e, sobretudo, desse poder de trazer de forma muito objetiva e esclarecer para os nossos empresários aquilo que realmente é a dificuldade dentro da linha, seja na gestão das pessoas, seja no processo da liderança. Sendo assim, eu vou fazer uma pergunta para você, para que nós possamos, então, começar. Na visão sua, o que diferencia um líder, né? Em termos de ser admirado como líder ou ser obedecido? É aquela questão. É importante um líder ser admirado, ser obedecido? Qual que é a tua visão, especialmente nesse contexto de crise que nós passamos e tantas transformações? Muito bem, é uma excelente pergunta, olha, é uma provocação muito boa. E hoje o que a gente percebe assim até tem uma frase que eu gosto de usar, que ela vai mexer com você que está assistindo aí, que é o seguinte: o líder que tenta agradar, ele desagrada. Então, aquele líder que fica tentando agradar o tempo todo, que ele assume um desafio, que ele assume uma equipe, uma liderança, que ele tenta agradar, ele acaba desagradando. Porque ele vai tentar fazer o que as pessoas querem e não o que elas precisam. E o que elas precisam é que você assuma o controle, você dê direção para elas em termos de gestão, de liderança, que você inspire elas para que elas façam aquilo que precisa ser feito aí para conduzir um determinado negócio, para que você consiga obter resultados e ter uma crescente aí virtuosa dentro dos seus projetos, dos seus planos. Bacana. Agora, você falou uma coisa interessante, porque quando você tenta agradar os outros, você acaba desagradando inclusive você, os seus conceitos, a sua ética, o seu comportamento, e você sabe que o ser humano vai falhar, né? É melhor você então se manter, pelo que você acabou de dizer, dentro dos seus valores, seus princípios, e não ficar norteado em relação aos outros, é isso? Exatamente. Algumas pessoas já me pediram um conselho e falaram assim: Lindomar, se você pudesse me dizer uma coisa, trazer algum direcionamento, alguma informação sobre o que eu preciso cuidar na minha carreira profissional, quando eu estou assumindo aqui uma liderança. Eu tive a oportunidade de poder mentorar várias pessoas durante a minha carreira profissional que ocuparam cargos de gestão, que estão numa condição hoje muito boa de gestão e liderança. Eu sempre dizia para elas assim, seja você mesmo. Quando você é você mesmo, você é congruente com o que você diz e o que você faz. E o que você diz e o que você faz é que vai passar autoridade, respeito, aliás, conquistar o respeito das pessoas em relação a você. Porque quando você tenta mascarar isso ou interpretar um papel, não que você não possa se desenvolver, não que você não possa crescer, elevar o seu nível profissional, a sua capacidade de comunicação, habilidade de se relacionar com as pessoas, mas seja você mesmo, mantenha a sua essência. É exatamente isso, Marcos, é manter a sua essência, é o DNA que Deus colocou em cada um de nós, assim, para que a gente seja próspero nessa terra. Quando a gente consegue descobrir isso, a gente estava tendo uma conversa muito boa aqui, um pouquinho antes da gente iniciar esse podcast, o Marcos estava trazendo um pouquinho da trajetória profissional dele, de conquistas, de tudo que ele vem fazendo até hoje, e uma das coisas que ele colocou ali, que eu gravei muito bem, Marcos, é que quando ele encontrou
na trajetória ele encontrou o que ele não só o que ele gostava, mas o que ele precisava fazer para alcançar a vida das pessoas, ele começou a viver em paz consigo mesmo. E aí a consequência de resultados financeiros, isso vai vindo automaticamente, porque quanto mais pessoas eu alcanço com esse dom, com aquilo que Deus colocou dentro de mim, que me faz ser eu, quem eu sou, Lindomar, único e exclusivamente eu, por exemplo, aqui, ou o Marcos que está aqui à minha frente, mas você vai abençoar vidas e a consequência disso é que a questão financeira ela começa a ser abundante na sua vida. E aí você tendo recurso financeiro, você começa a ser canal e abençoar mais vidas ainda, porque aqui isso não vem para ficar com a gente, isso vem para fluir através de você. Eu aprendi uma coisa, Lindomar, que é o seguinte: aquilo que você faz de graça e te dá prazer e você realmente tem alegria de fazer é aquilo que aquilo que está ligado ao teu propósito. Porque toda vez que você vai por função do dinheiro, do recurso financeiro, nem sempre aquilo que você está fazendo de fato te agrada, né? E eu estava comentando contigo que hoje eu faço algumas coisas na minha vida que, mesmo indo de graça, me dá alegria. Exato. Acho que o empresário, o próprio empreendedor, o líder, precisa ter essa visão também, né? Exatamente. E aí tem uma pergunta muito interessante, assim, ó. Dentro do que você faz hoje, você que está me assistindo aí agora, assistindo o Marcos, a gente está conversando aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Se hoje você recebesse um Pix de R$1 milhão, o que você deixaria de fazer na sua vida? Ou mais do que isso, o que você realmente faria na sua vida se você tivesse R$1 milhão? Provavelmente, se você está pensando nesse momento, assim, cara, eu abandonaria o meu trabalho, eu ia, sei lá, mexer com esporte, eu ia montar uma loja, eu ia ser palestrante, eu ia cuidar de criança, eu não sei. Provavelmente aí você vai começar a entender assim, ó, o meu propósito, o fio da meada, Marcos, ele começa a aparecer exatamente nessa comunicação, nesse tipo de pensamento. Quando a gente provoca com uma pergunta, a pessoa ela começa a entender, fala, aqui existe um propósito aqui. Muito bacana. Você chegou algum tempo da sua vida rever o estilo da liderança que você tem? Você precisou algum momento parar e rever, avaliar a tua forma de liderar? E o que provocou de repente essa mudança também? Olha, sim, eu tive vários, na verdade no início da minha carreira profissional, quando eu fui promovido de representante a gerente distrital, que é um gerente que fica mais focado, por exemplo, no estado aqui, na empresa que eu atuei. Nessa transição, a gente sempre fala assim que o degrau maior é, por exemplo, de uma posição operacional para a primeira posição de liderança, né? Que as próximas aí você já tem a mão da liderança, você só vai afinando mais essa visão estratégica para cima. Então, quando eu fui promovido, eu fui numa condição assim, eu já trabalho, as pessoas já me conhecem, eu fui promovido na minha própria equipe, eu falei, pronto, eles vão me abraçar e tá tudo certo. Lê do engano. Foi exatamente isso, o pior engano que eu podia ter em relação à minha vida, porque assim, ó, eu comecei a liderar e aí eu assumi o controle de fato do negócio, sentei na cadeira como gestor e comecei a acompanhar as pessoas. Talvez eu não tinha ainda essa sensibilidade. O meu dial ali, ele não estava, né, para quem é das antigas aí das rádios, ele não estava muito bem sincronizado e eu poderia ter calibrado mais em relação à liderança. Mas eu entrei forte com a gestão e tal, acompanhando, e aí as pessoas começaram a se perguntar, falei, cara, peraí, cadê o Lindomar? Cadê aquele Lindomar que estava com a gente aqui e tal? E ali eu percebi que eu avancei muito na gestão, na mão, na forma, não é no que, é o como a gente faz, esse como meu não estava legal, e aí eu precisei me readequar sim, me reposicionar, trabalhar, voltar, sentar num a um, calçar realmente o sapatinho da humildade, entender que eu tinha algumas limitações ali em relação à liderança, né, que não era só a gestão puramente dito, e conversar. Aí fui no 1 a 1, nesse caso, para esse contexto de equipe eu consegui fazer, trabalhei 1 a 1 individualmente, trocando ideia, escutando muito eles e a partir disso eu fui readequando o meu estilo de liderança e fui mudando ele para que eu conseguisse me conectar com as pessoas. E aí tem uma coisa muito importante dentro disso que você conversou, Marcos, que é o seguinte, assim, ó, o líder, as pessoas falam assim, a equipe tem que se adaptar ao líder. Não, os dois, tanto a equipe quanto o líder, eles têm que se adaptar um ao outro, mas principalmente o líder, ele precisa fazer leitura da sua equipe, entender os perfis que ele tem sob a sua liderança, para ele conseguir levar essa pessoa para um estado de ação muito mais potente.
Então, a mesma tratativa que ele dá para uma determinada pessoa, ele não vai conseguir trabalhar da mesma forma com o outro. De uma forma geral, na equipe, ele conquista um respeito muito maior quando ele consegue personalizar esse atendimento. Claro que depende do tipo e perfil de liderança que você tem aí hoje. Se você lidera uma equipe menor de 10, 15 pessoas, você consegue personalizar mais. Se é uma equipe muito grande, aí é um formato diferente de liderança que você pode liderar por grupos, né? Fazer subgrupos dentro desse grande grupo. E aí você consegue também tracionar um pouco mais e também é uma pegada, né, mais potente ali de ação, de resultado. É um trabalho mais de supervisão e não necessariamente talvez de uma gestão mesmo mais forte, muito mais operacional. Dentro dessa nossa era que temos várias gerações trabalhando dentro de empresas, o líder, eu acho que ele precisa também estar capacitado em respeitar cada geração para que, de fato, essas gerações possam contribuir. Eu percebo ao longo dessa nossa caminhada dentro do âmbito de empreendedor que alguns estão querendo que uma geração seja melhor que a outra. E a gente, como líder, né, nós como líderes, precisamos entender que essas gerações se complementam, né? Dentro dessa perspicácia, entender esse processo de individualidade, do perfil comportamental. Eu acho que é um grande segredo para a liderança. Você acha que seria isso também? É um grande desafio, né, para o líder hoje ele conseguir personalizar e ter todo esse conhecimento, digamos assim. Mas são horas de voo. Aí é o aprendizado mesmo. Inclusive, a pessoa hoje que está assumindo uma posição de liderança, ela deve se preocupar com aquilo que, num primeiro momento, está mais na mão dela. Quais são os controles, qual é a visão da empresa, o que eu preciso ajustar com essa equipe aqui nesse momento. E aí o tempo, as horas de voo é que a maturidade né? É que vai trazendo para essa pessoa. Claro que não é só o tempo, ela precisa também ir atrás de conhecimento, mas é o tempo aplicando esse conhecimento dentro do tempo, nas experiências que ela tem, é que vai ajudar ela a desenvolver e ser um gestor, aí, um líder de alto nível que é respeitado e admirado pela sua equipe. Então, para você que não tem esse respeito e essa admiração, existem ferramentas, mecanismos, existe hoje caminhos que você consegue trilhar para você conquistar isso. Mas isso vem muito dentro daquela pergunta, acho que da primeira pergunta que você trouxe ali, que é você ser congruente entre o que você diz e o que você faz. É você ser realmente o que você é. Usar realmente a sua marca, né? Aquele potencial todo que tem dentro de você, que Deus deu só para você, que é o seu temperamento, o seu comportamento, a sua forma de ser, de agir, e ir treinando e desenvolvendo isso cada vez mais para que isso se encaixe mais juntamente com as pessoas no ambiente que você está inserido. Muito bom. Bom, como o líder pode sustentar a pressão, o resultado, sem comprometer a humanidade das relações da própria equipe? E onde está esse limite, né, para termos um certo cuidado? Olha, hoje todo líder, todo gestor, ele fica numa situação aí muito complicada, né, de pressão dentro dos negócios. Acho que o mercado está muito competitivo, ao mesmo tempo que a gente tem muito acesso à informação e que parecem que as coisas são mais fáceis, elas são muito mais concorridas hoje. Você tem, por exemplo, hoje, quem sabe aí milhares de pessoas que estão falando sobre liderança e gestão, né? Então, o que vai diferenciar, o que vai fazer com que você consiga avançar um pouquinho mais? Dentro de uma organização, da mesma forma, o líder, ele tem uma postura, ele está numa posição, geralmente, se for um líder mais de meia pirâmide, que a gente diz, né? Tem a parte estratégica aqui em cima, o meio que é o tático e o operacional de base. O desafio do líder é que ele está bem no meio do tático, ele tá traduzindo, e aí é uma palavra que eu gosto de usar, traduzindo a estratégia, o estratégico para o operacional. Então, o grande desafio desse líder, digamos assim, em absorver essa pressão e trabalhar essa questão da pressão, é ele saber levar esse estratégico para o operacional. Então, uma das coisas que as pessoas sempre falavam para mim, davam feedback, né, em relação à liderança, por mais que esse feedback ele acaba sendo filtrado quando essas pessoas estão sob a sua liderança, mas fala para agradar o chefe, né? Mas assim, é exatamente a leveza com que eu levava, com que eu levo, né? Faz essa transição. Para estimular a pessoa, para ela entender realmente a visão, e porque às vezes não adianta você
descer quente o que vem de uma alta gestão. A alta gestão, ela não tem filtro. A linguagem é outra, né? Totalmente, ela não tem filtro para descer isso para você. Então você precisa administrar essa informação, não é que você não vai passar a visão da empresa, mas você como gestor, como líder, você precisa traduzir isso para não potencializar essa pressão na ponta, porque a pressão ali já existe por resultado. Você já tem se você é um bom gestor, você já tem os indicadores, você já está acompanhando isso aí. Você não precisa potencializar isso, porque daí você espana as pessoas e acaba aumentando o teu turnover. E aí tem uma coisa muito interessante que, se você bota muita pressão, você até conquista ali um pouco mais de resultado, quem sabe no início, só que você não sustenta essa curva. E era exatamente aqui que eu conseguia ganhar espaço e me destacar na minha carreira profissional. Que quando você trabalha no desenvolvimento, no primeiro momento você sofre um pouco mais com o resultado, mas você sustenta muito mais perene, né, a curva desse colaborador ali produzindo bem junto com você. E é claro que se você tiver a satisfação e o privilégio de desenvolver tão bem essa pessoa, a ponto da empresa não ter as condições adequadas para absorver esse talento, você cumpriu também a sua missão, porque você conseguiu extrair o melhor dessa pessoa enquanto ela estava com você, e ela vai seguir em frente o caminho dela, a jornada dela, trilhando num outro trabalho, numa outra empresa e frutificando em outras vidas, né? Bacana que você trouxe aqui, porque eu particularmente já tenho acompanhado inúmeras entrevistas aqui e nunca ninguém parou nessa linha que você trouxe de transmitir de um público para o outro e fazer essa transição. Eu acho que é fundamental para o líder, e você que também trabalha na área de liderança, contratando pessoas e tal, o que eu percebo é o seguinte: o líder, ele só está transmitindo a informação, ele não está fazendo esse filtro, tendo esse cuidado de revelar ao seu colaborador a estratégia da empresa, mas na linguagem que é compreensível para ele, né? Eu acho que vale você que está nos ouvindo e assistindo, grava isso, volta daqui a pouco, porque realmente é um insight poderosíssimo. Exatamente, muito bom mesmo. Vamos lá. Na hora de você promover pessoas, você trabalhou dentro de um ambiente de corporação grande, né? Numa multinacional também, né? Como que você contratava esse cargo, essa pessoa para um cargo de liderança? Como que era o teu processo? O que pesava mais na hora de você contratar? Competência técnica, perfil comportamental ou até um histórico de influência dentro da corporação? Olha, com certeza o perfil comportamental ele se destaca muito. As pessoas, elas são contratadas muitas vezes por competências e demitidas pela questão do comportamento. Exatamente, Marcos, tá afinado. Então, contratado pela competência e desligado pelo comportamento. E infelizmente eu tive algumas experiências sim durante a minha carreira profissional, que você contratava a pessoa, e errei nisso também, de contratar pessoas altamente competentes, mas que não sabiam lidar com gente. Extraíam um bom resultado por algum tempo, mas arrebentavam com a continuidade da operação, porque você aumenta treinamento, aumenta o processo, né, de desligamento, contratação, então você investe muito tempo. E você começa, aí aquilo que era para ser virtuoso de crescimento, de negócio, de venda e tudo mais, acaba virando totalmente ao contrário. E aquele gestor, ele se perdia também, que ele chegava um momento que ele não sabia mais o que fazer, aí pressionava mais ainda a equipe, vira um ciclo vicioso. Então a questão hoje de competência, ela é importante, é sim, mas a parte comportamental, entender como funciona a mente desse líder, como que ele se posiciona em relação à equipe, como que ele lidera as pessoas, como que ele descansa o olhar para entender quais são os talentos e aonde essas pessoas devem estar, porque a pessoa, ela precisa estar no lugar certo e o líder, ele precisa ter essa percepção. Adianta pegar de repente o Lindomar e colocar ele numa coisa extremamente operacional. Pode ser que se eu precisar fazer, eu vou fazer, mas não é a minha maior competência, digamos assim. Colocar o Marcos para ficar atrás de um computador vai dar problema. Não enxergo direito, não é a minha vibe com relação a isso. Eu gosto de lidar com pessoas. É interessante, né? Entender o comportamento humano, né, Lindomar? Sim, sim. Muito bom. E saber lidar com isso, Marcos, eu sou apaixonado pelo comportamento assim, humano, né, de um modo geral, porque você consegue você entendendo as pessoas, e é a forma de você falar. Muitas vezes, isso até em relação à família mesmo, você comentou, né, sobre a questão de família ali e tal, que é bem importante, uma base, uma estrutura muito importante na sociedade hoje. E às vezes a gente, tanto em casa ou até mesmo com a equipe, a gente fala para as pessoas muitas vezes olhando no celular, olhando para o lado.
E às vezes quando você está com um colaborador, com alguém que está subordinado ali a você, você parar o que você está fazendo e olhar nos olhos dela, até em treinamentos mesmo hoje, com uma quantidade grande de pessoas ali, eu gosto muito de fazer isso, pegar um microfone e andar no meio da plateia e olhando, fixando o olhar nas pessoas, isso te aproxima muito mais, te conecta muito mais. Então por que o líder não faz isso com a sua própria equipe? Então hoje, acho que na quentura das coisas, das tomadas de decisões, da informatização, do excesso de informação que nós temos hoje, na verdade uma obesidade de informação, pode-se assim dizer, a gente acaba se desconectando de algo que é o principal no momento, que é você começar a entender quem são as pessoas, os motores que realmente fazem acontecer o teu resultado. Você descansar o olhar para esse comportamento humano, entender como que as pessoas funcionam e começar a trabalhar através delas. E eu digo para você que elas vão te dar muito mais resultado, vão reclamar muito menos e vão te ajudar muito mais. Agora, vamos pensar o seguinte, o funcionário, o colaborador, não está mais entregando da forma que ele entregava. Como engajar novamente esse colaborador, esse profissional, para que realmente continue sendo aquele profissional que era antes? Olha, em algumas situações ele pode estar passando... O primeiro ponto é conversar, é comunicação. É sentar com o colaborador e não cair só na questão do julgamento. Principalmente se ele tem um histórico de resultado, de entrega, e eu já tive situações assim também na minha experiência profissional, é conversar com ele e tentar entender o que está acontecendo, mas não num tom de julgamento. Ah, por que você deixou o resultado cair? Não tentar... O processo empático acontecendo. Exatamente. Né? Olha, tá tudo bem com você em relação à equipe e tal, a sua vida pessoal. Provavelmente, se é um colaborador de resultado, você já tem ou deveria ter um bom relacionamento com ele, a ponto dele poder abrir essa informação para você e falar, chefe, não está muito legal, estou com um problema em casa, na família e tal, e você dá suporte para ele entender que vale a pena sim você investir e ajudar ele durante esse tempo, né, de transição que ele está em alguma coisa na vida dele, porque daqui a pouco ele fortalece novamente isso aí. Outro ponto que você precisa observar é se de repente ou ele está desgostoso com a liderança em relação a você, o que você está fazendo, alguma postura, se é alguma coisa em relação à empresa que a empresa não vai mudar e que de repente começou a afetar a motivação dele, ou de repente ele está num processo de transição para fazer outra coisa na vida. E é importante entender isso, porque eu já tive colaboradores também que não queriam mais exercer aquela função, não tinham mais a ambição de seguir em frente na companhia, e muitas vezes elas não tinham coragem de sinalizar, de falar assim, olha, eu quero pedir demissão, quero sair e tocar minha vida. E aí numa conversa muito próxima ali, trocando ideia, até teve uma colaboradora que eu me lembro que é mais recente, acho que foi há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, mais ou menos, um pouquinho antes de eu sair, né, para assumir totalmente aí a direção da empresa que eu tô do segmento, né, que eu estou trabalhando hoje. A gente conversou bastante e ela abriu o coração, falou, olha, chefe, não estou muito legal, estou passando um momento assim, assado, eu preciso descansar, dar mais atenção para minha filha, seguir em frente com os meus projetos aqui. Estou tentando trazer um resumo para você aqui. O resultado disso foi que a gente sim tomou a decisão de desligar essa colaboradora, mas depois ela fez questão de fazer uma ligação, falou, Lindomar, muito obrigado, você me ajudou nisso e tal. Então, eu acho que a pessoa que consegue hoje ter essa conexão hoje, esse feeling, perceber, observar o comportamento e atuar junto com as pessoas, ele se fortalece muito mais como líder, como gestor. Eu prefiro muito mais demorar um pouquinho mais de tempo para formar uma base boa, mas ter uma base sólida ali para o crescimento. Não à toa eu fui destaque e falo isso com muito orgulho também em relação às pessoas que trabalharam comigo. Sempre tive muito destaque por onde eu passei, assim, de pegar, por exemplo, uma regional que estava totalmente desestruturada, estruturar com pessoas, resultado e sempre estar performando entre os 3 melhores Brasil. Assim, foi isso que sustentou a minha carreira, uma carreira muito, muito sólida em pouquíssimo espaço de tempo ali pela minha idade. Foram os resultados, mas esses resultados eles vieram através das pessoas. E eu tenho uma gratidão muito grande, né, a todos aí que me conhecem, que já trabalharam comigo, que estiveram comigo. Eu tenho certeza que vocês vão lembrar de muitas experiências aí que a gente conseguiu compartilhar junto. Cara, eu vendo aqui, Roberto, o nosso Lindomar falando aqui, normalmente um líder, ele tem uma pegada de tom de voz, de uma manifestação pessoal, gesticular e tal, diferente do que você traz. E é engraçado porque o que mais falta no líder é essa habilidade de, mesmo com um tom
ameno, né? Chegar ao colaborador, entender a alma dele, não só como profissional, mas entender o processo. E eu percebo que esse perfil teu é diferente. Ele não é um perfil que normalmente a gente acompanha por aí. Normalmente a gente vê um cara todo, né? O Marcos da vida quebrando as coisas, fazendo todo o processo. Não, e ele é tranquilo, mas eu acho que essa sua habilidade faz com que você não só seja esse profissional que você é, mas, sobretudo, tenha a capacidade de entrar e entender a necessidade do outro. Isso é muito legal na tua performance. Então, deixando aqui como se já fosse um coach falando com outro coach, parabéns, cara. Eu acho que o que falta para os nossos líderes é essa empatia, esse lado de baixar o tom para poder falar com alguém, né? Isso é PNL pura, você trabalha todo um aspecto, então eu acho que tá nessa pegada. Mas vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouco essa aqui, porque senão daqui a pouco é só jogando confetes, né? No mundo que valoriza, na verdade, a agilidade, a própria inovação, quais habilidades de liderança que você acredita que nós estamos um pouco, vamos assim dizer, subestimando? Olha, são duas, eu considero duas assim as principais habilidades de liderança. Uma delas é ter uma boa escuta ativa. O líder ele tem que saber ouvir, porque a gente fala muito, o tempo todo. Está gesticulando, posicionando e tal, você está dando tom, ritmo para o negócio, calor da operação e muitas vezes você precisa escutar. Principalmente numa reunião, assim, uma reunião executiva, não só com os colaboradores, mas também com os superiores, né, alta direção, gestão da empresa. Eu já vi muita gente meter os pés pelas mãos ou perder grandes oportunidades de promoção por não saber controlar ali a sua capacidade, né, de escuta, de poder perceber as coisas, né? Então, uma delas é a escuta ativa. Eu acho que é ter uma boa escuta ativa. Eu brinco que eu uso uma frase muito assim: quem ouve, acompanha. Quem escuta, lidera. O cara que escuta, ele lidera. Repete, por gentileza. Não, grava aí, por favor. Qual que é a frase? Quem ouve, acompanha. Quem escuta, lidera. Muito bom. Quem escuta, de fato, lidera. Então, a escuta ativa é uma habilidade importante. E outra segunda, é a capacidade de comunicação. É como você se comunica com as pessoas. Não é o que você fala, é como você fala. Então, é aquilo que nós conversamos ali sobre estratégico, tático, operacional. Como que você leva uma informação do estratégico para o operacional sem sangrar a tua equipe, sem botar uma pressão de forma desnecessária? Tem momentos, se você está num lugar, num ambiente, Deus me livre, como esse aqui, por exemplo, tá descendo incêndio aqui, você vai ter que gritar, apavorar e vai ter que buscar uma saída de emergência urgente. Mas acontece incêndio o tempo todo? Isso desgasta emocionalmente demais da conta, não só a tua equipe, mas você também, se você opera muito nessa frequência. Então é importante que você sim saiba trabalhar esses motores. Duas habilidades importantes: escuta ativa e a tua habilidade de comunicação. Se eu pudesse dizer assim, são duas essenciais para você desenvolver assim cada vez mais. A gente nunca aprende 100%. Estamos sempre em desenvolvimento, né? Só para fechar essa parte, Marcos, eu brinco com o pessoal que o ser humano, ele nasce, quando ele é concebido e vem a esse mundo, ele nasce com uma plaquinha em construção. Lindomar, quando que essa plaquinha ela é tirada de nós? Só quando a gente parte desse mundo para a eternidade. É só aí lá. Aí outra plaquinha, tá? Aqui jaz fulano de tal. Estava em construção. Muito bom, cara, muito bom. Vamos falar um pouquinho de feedback. O feedback já é, por natureza, algo que não é todo mundo que sabe dar e também sabe ouvir. Mas você já teve algum momento que precisou dar um feedback ou receber um feedback um tanto quanto difícil? E o que você aprendeu, de repente, nesse feedback? Olha, teve sim uma situação de um colaborador, e não vou falar o nome dele por questão de ética, né? Talvez esse pod chegue até ele em algum momento, mas foi uma situação que eu recebi um relatório da empresa e eles pegaram algumas coisas erradas, digamos assim, nas transações que ele fazia ali na operacional. E aí eu tive a missão, né, a responsabilidade de chegar a conversar com ele. Eu precisava evidenciar isso, né, com esse colaborador, dar um feedback, fazer uma investigação ali do que realmente estava acontecendo. E era uma pessoa muito alegre, descontraída, ele ajudava a cativar a equipe, era uma pessoa que no meio que ele estava inserido ali, ele se comportava muito bem. Então, se comportava bem com os clientes que a gente atendia, e por isso que foi bastante difícil. Porque você chegar com uma pessoa que tem a sua confiança e você falar, poxa, mas será que realmente esse camarada está fazendo coisa errada? E aí você começar
a investigar e perceber que realmente existe algo errado e saber que você vai precisar desligar essa pessoa é bastante complicado. E o que eu aprendi com essa situação é que não pegue atalhos. Não pegue atalhos. Então, assim, os atalhos hoje que são muito pregados abertamente por aí, da riqueza, ganha 1 milhão em poucos dias, não sei o quê, tome muito cuidado com isso. Porque tudo que é precioso e é valoroso nessa terra é construído com o tempo. É com o tempo. O relacionamento, por exemplo, né, Marcos? A gente se conheceu lá na Rádio Ágape, talvez a gente já tenha tido contato mais à distância em algum outro momento, mas a gente se conheceu lá, começou percebendo mais ou menos o meu jeito, eu conheci você também, com essa voz potente. Estamos aqui nesse encontro, né, gravando esse pod hoje do Prospera. Então, é um relacionamento, isso com o tempo, são esses encontros, à medida que a gente vai comendo um pouquinho de sal ali a cada dia, né? Então, foi bastante difícil e o aprendizado foi não pegue atalhos, porque isso em algum momento vai incorrer numa situação aí de deságio para você e você vai sofrer seriamente as consequências. E o problema das consequências não é nem a vergonha que você sente de repente diante das pessoas, mas é o preço emocional que você paga depois se você não estiver bem estruturado para se recuperar emocionalmente. É terrível. Muito bom. E quando nós estamos aqui num programa chamado Prospere, e obviamente você é cristão, nós somos cristãos, e quando nós olhamos para o ministério também, nós percebemos o quanto as pessoas querem pegar atalhos, né? Se você olhar para Paulo, passou mais de 13, 15 anos, quase 15 anos para poder chegar a ser o Paulo que nós conhecemos. Você vê José passando por todo aquele processo para se tornar alguém de relevância no Egito. Você vê tantas pessoas que precisaram, mesmo capacitados, passar pelo processo do crescimento gradativo, subir degrau a degrau. Então, acho que o que realmente pega nessa situação, e parabéns pela fala, é não pegar atalhos. Espere o tempo certo, vença o processo para viver o propósito. Exatamente, boa fala. É isso aí. Bom, você, com todo o seu know-how e toda a sua estrutura no mundo corporativo, criou um workshop. Eu fiquei sabendo que você está aí com um workshop chamado Do Caos ao Controle, que, aliás, o nome já é bem sugestivo, né? Me fala um pouquinho como que é esse evento, para quem é esse evento, quais as ideias que você quer trazer para o empreendedor nesse evento. Se você puder, passe aí para a gente, por gentileza. Legal. Esse evento ele é um evento preparado assim para gestão e liderança, né? Que são coisas distintas, então a gente pode falar sobre isso na sequência. Mas assim, para os gestores, líderes, seja você que trabalha de repente dentro de uma organização, dentro de uma grande empresa, de uma pequena empresa, ou seja você empresário também que tem um negócio próprio e você vive imerso dentro do caos ali. O que é o caos hoje? É você não ter tempo para os seus amigos, para sua família, é você ficar apagando incêndio a todo momento, é você viver imerso no operacional, de chegar no fim de semana e falar, poxa, eu poderia estar descansando, de repente seus funcionários chegou na sexta ali, sextou, mas você domingou, né, sabadou ali trabalhando, se organizando e não conseguiu aproveitar, ou não consegue aproveitar a jornada, né? E a jornada ela tem que ser feliz, porque se a gente não estiver feliz durante a caminhada, carpe diem, né? Se a gente não estiver feliz durante a caminhada, a gente acaba sofrendo muito emocionalmente e daqui a pouco você vai começar a se questionar e falar assim, puxa, será que esse era o emprego da minha vida? Será que vale a pena? Será que vale a pena empreender mesmo? Será que por que eu estou construindo, por que eu pedi desligamento de uma empresa e estou dentro desse negócio aqui construindo o meu negócio, mas aqui eu trabalho muito mais, ganho menos? Então é exatamente isso, é para você. Eu quero te ajudar a retomar o controle do seu negócio. Existem ferramentas, existe um caminho, inclusive eu sofri muito caos na minha carreira profissional em alguns momentos e eu aprendi mecanismos, aprendi a desenvolver ferramentas, inclusive ferramentas que já são praticadas no mercado, mas de uma forma estruturada, de uma forma organizada para que você consiga focar em algo que vai te ajudar nessa trajetória e não fique perdido, né? Hoje a gente tem tanta informação, como eu comentei ali, Marcos, a gente tem tanta informação disponível que você começa uma coisa, daqui a pouco você está focando em outra, não, isso aqui também é importante, aquilo lá também é importante, pega uma trilha e siga ela. É isso. Então, do caos ao controle, esse workshop ele vai te ajudar a assumir o controle do seu negócio, assumir o controle da sua vida, pode ter certeza disso. Como que o nosso público, nossa audiência consegue acessar essas informações? Tem alguma rede social, alguma coisa que eles podem? Tem sim, perfeito. Quero que você entre lá no Lindomar Farias Oficial. Só existe um Lindomar Farias Oficial.
E lá na minha bio tem o link do evento ali certinho, tá? Um workshop que é acessível, pode ficar tranquilo em relação a valores ali. É realmente porque eu gosto muito, tava até conversando com o Marcos aqui nos bastidores, é algo que eu amo de paixão e não dependo disso para viver, graças a Deus, né? Tem a construtora, outros negócios. Eu faço isso porque eu realmente gosto e quero ajudar você. São vagas limitadas, edição limitada. Entra lá no Lindomar Farias Oficial, clica na bio lá que você já vai ter acesso a esse ingresso. Muito bom, doutor Lindomar. Você comentou sobre liderança e gestão, até para a gente finalizar aqui. Defina para o nosso público o que é a liderança e a gestão, qual a diferença? Muito bem, Marcos. Assim, ó, a diferença de liderança e gestão é que a liderança ela é muito mais inspiracional. É aquela que trabalha mais as habilidades das pessoas. Trabalha mais as competências comportamentais dessa pessoa. Porque essa parte é muito importante, porque onde ela está inserida dentro do ambiente, né, que ela está trabalhando dentro de uma equipe e tudo mais, são essas habilidades, essas qualidades que ela tem bem desenvolvidas, que você consegue alinhar esse ecossistema, digamos assim, dessa pessoa com o ecossistema da empresa, da corporação, daquilo que você precisa. A gestão imagine que são placas de sinalização numa rodovia que tem curvas, tem aclive, declive, e essas placas vão sinalizando e dando o tempo certo para que ela execute alguns movimentos. Agora, por exemplo, 50 km por hora, agora o limite é 100, agora o limite é 80. Então a gestão ela vai trazer os indicadores que vai ajudar a pessoa dentro dessa jornada. Gestão, indicadores, liderança comportamental. Top de linha. Eu acredito que nós vamos ter que trazer mais ele aqui, Roberto. Tem chamado para o negócio. Mas vamos lá, para a gente finalizar, até porque o nosso público também tem outras situações que nós estamos disponibilizando. Se você pudesse deixar uma ideia, né? Um processo para a liderança, um único, gravado na mente do nosso empreendedor, da nossa audiência, qual seria e por quê? Olha, eu acredito que para quem quer ser líder hoje, eu volto lá no início, né? Bem no comecinho ali, você não tente agradar. Não tente agradar as pessoas. Porque o líder que tenta agradar, ele vai sucumbir, pode ter certeza. A própria equipe, de forma consciente ou inconscientemente, vai derrubar ele. Porque as pessoas elas esperam de um líder uma postura de alguém que dá direção, que dá comando, que escuta, que tem habilidade de comunicação, ou pelo menos desenvolva isso para conseguir conduzir uma equipe. Então, se eu posso deixar um recado, seja autêntico naquilo que você faz, tenha congruência naquilo que você está construindo, para que as pessoas, elas consequentemente te respeitem, te admirem e façam por elas mesmas. Elas fazem primeiro por elas mesmas, mas no segundo momento elas fazem muito pelo que você está levando para elas. Lindomar, por gentileza, passa mais uma vez os seus contatos, como o meu público aqui pode encontrar você, porque realmente você tem a habilidade para mentorar pessoas e de repente o nosso público queira, né, que você desenvolva isso com eles, como que eles podem fazer mais uma vez? Perfeito. Para você que quer acessar, se conectar mais comigo, você pode entrar lá no Instagram, Lindomar Farias Oficial, você pode me mandar um direct lá também, Lindomar Farias Oficial. Eu tenho também o meu telefone, né, 41 99677 3878. Também você vai ter contato com a nossa equipe, né, falar com o nosso pessoal aí que nos acompanha. E pelas redes sociais aí você vai ter acesso a muito conteúdo, muito do que eu estou trazendo aqui de liderança e gestão. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, assim como tem sido bênção na vida. Eu não posso guardar aquilo que Deus me deu, né? Então a gente vai administrando, desenvolvendo, aprimorando e fazendo esse talento ele se multiplicar cada vez mais para que outras pessoas sejam alcançadas aí. Muito bom, esse foi Lindomar Farias, o nosso convidado de hoje. Tenho certeza que trouxe vários insights aqui para você. Nós estamos finalizando o nosso programa. Se você gostou do conteúdo, é simples, você pode compartilhar com mais pessoas para que possa desenvolver também a capacidade. Isso vai demonstrar para nós aqui que você, além de ser um consumidor de conteúdo, é também, sobretudo, alguém que gosta de propagar o conhecimento. Deus abençoe a todos. Lindomar, uma satisfação estar com você. Viu? Legal, Marcos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado você. Parabéns, aliás, pela audiência e por estar acompanhando. E a gente vai se falando. Muito obrigado. Um abraço. Deus abençoe a todos.